Seja muito bem-vindo ao podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Esse é o segundo episódio, a gente já lançou um aí já faz uns 3 meses já. Mas hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, sacanagem, não é tão querida assim. Mas aceitou de bom grado, não pediu nenhum cachê, mas está aqui Alex Bertoldi. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Vitão. Não sabia que podia pedir cachê, hein? Geralmente as pessoas pedem, cara. Eu sou novo nesse mundo do podcast, Pois então é. a gente vai aprendendo aos poucos. O mundo business, né? Você ainda não Exato. está familiarizado. Exatamente. Bom, para quem não sabe, o Alex Bertoldi é um psicólogo, também psicólogo, que a última convidada também era psicóloga, mas é um psicólogo do trabalho, organizacional, da empresa. Ou seja, a gente vai falar muito sobre esse mercado, sobre essas pessoas, sobre o desenvolvimento, coisa que você está acompanhando o Eu Odeio Meu Trabalho, acredito que já está vendo que eu estou falando sobre isso. Então vamos lá, Bertoldi. Primeira coisa que eu quero perguntar para você, qual é a tua relação assim, do trabalho? Qual é o teu maior prazer no trabalho que você exerce? Cara, eu acho que hoje uma das coisas que mais me satisfaz no trabalho que eu faço é as interações, a variação, assim. Como eu trabalho com projetos, com diferentes organizações em diferentes contextos, eu acho que um dos fatores que mais me satisfaz é a alteração, as alternâncias de contexto. Então, acho que essa alternância ela me permite aprender muito, eu acho que esse é um parâmetro importante para mim, me permite conhecer pessoas, isso também é um outro parâmetro importante para mim. E o terceiro elemento que eu acho que entra também como um fator de satisfação é que me permite ajudar as pessoas. Acho que isso faz parte um pouco da minha concepção profissional. Assim. Eu acho Legal. que eu gosto... eu me divirto ajudando as pessoas. A gente fala que é uma forma interessante de você se distrair com seus próprios problemas é ajudar as pessoas a resolver o delas, né? Aí você esquece os seus. Você esquece se o seu, sente útil. se entretém com o dos outros. Acho que esse é um ponto importante. Legal. Cara, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, como eu tô falando sobre eu odeio meu trabalho, Sim. então é aquele sentimento forte que existe. Você sempre sonhou, no caso lá, quando você estava se formando como adolescente e chegando na fase adulta, você se imaginou na profissão que você está hoje? Não, cara, até curiosamente, hoje eu estava falando com um pessoal que eu recebi lá no Spera, são estudantes do 3º ano de faculdade. Estava contando para eles, eu não queria fazer psicologia, eu queria fazer engenharia. Caramba. Eu ia fazer engenharia de computação, mas eu achei que eu não ia passar porque eu não gostava de matemática. É verdade, tem essa questão aí. Exato. Aí eu fui fazer psico e na psico eu entrei com a ideia de fazer psicologia criminal. Forense. Isso, aí descobri que não Investigação. era nada do que eu tinha imaginado. Você foi numa Aí, palestra, ficou iludido. Não, cara, acho que eu assisti muita série, né? Adolescência CSI. é foda, aí, exato. Aí eu falei, puta, eu vou trabalhar com isso. E aí não deu certo, e aí depois me enveredei um pouco na área da psicologia da saúde e acabei na psicologia organizacional. Nunca foi o plano, nunca foi o que eu imaginava. As coisas foram meio que acontecendo, assim, sem muito planejamento. Mas, aos poucos, eu fui me reconhecendo um pouco naquilo que eu fazia. Tá. Tá? É engraçado você falar as coisas foram acontecendo, porque normalmente as pessoas idealizam o seu futuro, né? Quando adolescente, no mundo do futebol aqui no Brasil, todo mundo se imagina um jogador de futebol, ou a criança se imagina um médico, um bombeiro e tal. Você simplesmente falou que as coisas foram acontecendo e chegou no estágio que você está hoje, você se sente satisfeito. Sim. Tá. Como é que foi esse processo para você de começar a se encontrar dentro dessa profissão que você está hoje? Cara, bom... São perguntas mais filosóficas aqui, tá? Percebi. Eu estou pensando nisso. Acho que assim, as coisas, elas vêm... Eu venho de um contexto em que a gente não tinha muita oportunidade. Eu venho de uma cidade pequena, vim para uma cidade maior, eu venho de uma... Qual cidade? Eu nasci em Cássia, cresci em Capetinga, uma cidade de 7 mil habitantes. Caramba. Para Ribeirão, então era uma grande cidade. Eu vim de escola pública, então ter entrado numa universidade pública foi uma conquista importante. E ao longo disso eu fui conhecendo pessoas que me deram oportunidades interessantes, né? Quando você vem de um lugar, quando você tem poucas opções, você tende a agarrar o que aparece. Certo. Né? Então, assim, você vai batalhando, vai percebendo algumas coisas ali, se frustrando aqui e ali, mas você vai entendendo algumas coisas. Eu trabalhei em algumas consultorias até eu ter a minha consultoria. Minha consultoria a gente vai completar 20 anos. Não é qualquer Caramba. consultoria que tem 20 anos Sim. no mercado.
E aí, assim, eu fui trabalhando em algumas situações, comecei a dar aula, fiz alguns atendimentos, as coisas foram, quando eu falo foram acontecendo. E aí eu acho que à medida que a realidade começa a te dar alguns retornos, né? Quer dizer, as pessoas te indicarem para algo, você se tornar para algumas pessoas uma referência em algo. É meio que uma constatação de uma coisa legal que você está fazendo. Exato, né, cara? Acho que assim, num primeiro momento, talvez eu tenha começado com um problema prático que todo mundo tem, boleto para pagar. Sim. E aí, assim, você vai atrás de trabalho, você vai atrás do que pintar, Sim. que aparecer. Eu trabalhei de vendedor, não menosprezando, mas eu fiz isso porque precisava de dinheiro. Precisava de grana. E aí, Quem assim, nunca trabalhou no telemarketing, né? Exato. Quer dizer, o que pintasse estava valendo. E aos poucos eu fui adquirindo uma outra percepção até um determinado momento que eu falei, não, cara, acho que isso aqui eu faço bem porque a realidade está me dando outras oportunidades relacionadas a isso. Então, por exemplo, aulas, né? Eu comecei a dar aula, algumas pessoas começaram a me chamar para dar outras aulas. E aí, lógico, dentro desse processo, como você passa alguns anos como professor, eu fui professor homenageado algumas vezes, fui nome de turma, fui paraninfo. Então, legal. assim, os alunos reconhecimento, gostavam. Os alunos gostavam da minha aula de alguma forma. Aí, alunos meus me levavam para dar treinamento em algumas empresas. E as coisas meio que foram acontecendo nesse processo. E aí, eu fui convidado para coordenar um programa de pós-graduação. Então, essas coisas que foram acontecendo, muito pelas redes de relação que eu fui construindo, elas foram criando para mim uma percepção de que eu estava fazendo algo que era valorizado pelas pessoas e que também me dava uma condição financeira de melhorar de vida, né? Quer dizer, comprar um carro melhor, comprar minha casa e esse tipo de coisa. Entendeu? Cara, legal. É interessante você falando que, beleza, você teve as suas necessidades ali, mas você foi se encontrando. Sim. Hoje, no mercado de trabalho, você encontra, pelas consultorias que você faz nas empresas, você encontra muitas pessoas que talvez estejam num bom emprego até, só que ela está meio que insatisfeita naquilo, meio que ela não era aquilo que ela queria para ela e, eu tenho que estar ali porque eu tenho que pagar a conta. Cara, eu acho que as pessoas, elas romantizam demais algumas coisas, sabe? Assim, porque eu entendo que em alguns momentos você vai se frustrar no trabalho. Tem coisa que eu faço que eu não gosto hoje, naturalmente. Tem coisa que eu odeio. Se pudesse, não faria. Mas... Dá um exemplo aí. Putz, eu odeio coisas administrativas. É um negócio chato. Fazer relatório é um troço chato. Né? Ficar fazendo prestação de contas. Mas faz parte do trabalho que você adora, que você ama. Exato. Corrigir prova. Pô, quem dá aula tem que corrigir prova, preparar questão. É bom de múltipla escolha, né? Exato. Não, mas nem é de múltipla escolha. Você tem que redigir, você tem que preparar o negócio pro cara. Nossa, é verdade. E aí o cara às vezes não gosta da questão, o aluno vai mal, briga com você, é sempre um inferno. Acho que a culpa é sua, que ele foi mal, foda. Mas o que acontece nesse processo é que tem momentos que você... Acho que as pessoas que eu vejo muitas vezes no dia a dia, elas confundem os sentimentos, tá? Tem pessoas que precisam de férias. O cara, ele não está insatisfeito, ele está cansado. Tá? E ele fala, puta, estou insatisfeito com o meu trabalho. Então, quando foi a última vez que tu tirou férias? Faz 3 anos. Quer dizer, o cara trabalha loucamente há 3 anos, de segunda a sábado. E é lógico, cara, é insano. Então, o cara, ele não está insatisfeito com o trabalho, ele está cansado. Mesmo uma coisa que você curte bastante, imagina que você gosta de fazer pizza. Certo. Se alguém te colocar para fazer pizza ininterruptamente por 3 anos, sem você parar, chega uma hora que você começa a odiar a pizza. Entendeu? Então, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas elas perdem um pouco essa dimensão do volume. Né? Mesmo uma coisa que você gosta, quando você faz muito, deixa de ser prazerosa. Outras situações que eu vejo é quando a pessoa percebe que aquela carreira ali dela atingiu um patamar. Não tem muito mais para onde ir. Né? Então, eu vou trazer um exemplo pessoal. Né? Quando eu falo, por exemplo, da minha carreira acadêmica, eu fui coordenador de curso. O próximo passo seria ser diretor de uma instituição de ensino. Eu não quero esse passo. Tá. Então, hoje, para mim, a minha carreira docente, ela está onde ela pode chegar e não adianta eu ter muito mais expectativa que isso, que eu sou um professor.
Ponto. Até porque Não o quero próximo mais passo ser você não quer. coordenador, Uhum. eu não quero ser um diretor de escola, não quero ser dono de escola, nada disso. Então, me sobra, ou me resta nessa carreira, ser professor. Tá, se ser professor não me dá mais prazer, então essa carreira acabou. Talvez ela tenha sido muito boa no passado, mas hoje ela não faça mais sentido na minha vida. Não estou dizendo que seja o caso, eu amo dar aula ainda, mas é aquilo ali, não adianta eu querer ficar indo para outros lugares distintos Talvez nessa dar uma perspectiva. pausa agora e voltar depois. Isso, exato. E ressignificar outros... algumas coisas. sei lá. Exato. Ou mudar o tipo de aula, mudar a temática que eu trabalho, ou mudar a metodologia. Isso tudo são alternativas. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas percebem que aquele momento ali da carreira dela acabou e ela não quer, às vezes, aceitar isso. Né? Cara, talvez esteja a hora de você desenvolver uma nova carreira. Por isso que se fala muito em transição de carreira. Cara, pô, talvez seja a hora de você desenvolver outra coisa. Ou talvez você precise aprender a descansar. Você não sabe descansar, por isso que você está insatisfeito. Então, quando alguém me diz que está insatisfeito com o trabalho, eu sempre tento entender o que é, que significado ele está atribuindo a essa satisfação. O que mais você vê? Tá. De modo geral, assim. Cara, eu vejo as pessoas se questionando sobre o trabalho porque isso está na moda. Tá. Sabe aquela coisa? As pessoas ainda ficam... quando eu falo romantizando, assim, cara, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu preciso Eu fui um desses, cara. minha vocação. Eu fui um desses. Sabe? É um negócio bonito, cara. Sim. Fica parecendo... Porque as pessoas parecem que elas estão num grande filme que em algum momento, né, você vai fazer ali a jornada do herói e você vai descobrir a sua razão de estar na vida. E aí essa razão de estar na vida vai dar um sentido para a tua vida que vai te levar até o final da sua... Provavelmente não. Eu acho isso uma coisa meio ingênua, você imaginar. Você acha que a pessoa perde muito tempo pensando nisso Eu e acho. não vai para a prática? Eu acho. Eu falei hoje com a galerinha que eu estava conversando, falei assim, cara, para mim o que mais é relevante no nosso desenvolvimento não é o que você sabe, é o quanto de abertura você dá para as oportunidades. É o que você está disposto a experimentar, bicho. Porque assim, né, eu posso chegar e falar, cara, talvez você poderia ser um chefe de cozinha. Você fala, tá, por quê? Tu já experimentou? Entendeu? Você não se abre, né, para novas experiências. Exato. Você fica esperando uma revelação divina que te mande uma luz dizendo o que é a sua coisa, ou você quer que alguém te diga o que é melhor você fazer, né? Quer dizer, o cara vai, olha, eu quero que alguém me diga que profissão eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou ter Você acha sucesso. que a galera tá preguiçosa, Bertoldi? Eu não usaria preguiçosa. Eu acho que a gente tem um discurso Foi muito aí agressivo, né? Eu acho que a gente tem um discurso do propósito, sabe? Eu sou um pouco preocupado com essa história do propósito, porque eu acho que é uma ressignificação do destino, sabe? Sim. As pessoas vão lá e pegam qual é o meu destino? Qual é o meu destino, então qual é o meu propósito e tal. Cara, eu acho que você pode estar inserido em várias realidades do dia a dia e fazer coisas legais, Sim. experimentar coisas legais e aprender a curtir o que você está fazendo, aprender a ter prazer no que você está fazendo. Né? Então, assim, as coisas não precisam ser chatas. A gente tem uma ideia de que eu preciso sofrer para ter o paraíso. Então, eu faço coisas chatas para ter prazer depois. O cristianismo ensina muito isso, né? É muito bíblico isso. Isso, é meio que, tipo, para você ter se sentir satisfeito com a recompensa, você precisa ter sofrido alguma coisa, porque não vale. Se você não sofreu, não vale ter a recompensa, porque, pô, não foi doído e tal. E aí fica esse lance dessa loucurinha de puta, eu preciso descobrir qual é o meu propósito, porque assim eu vou suportar o sofrimento que eu estou passando hoje para chegar lá no meu propósito. Não, cara, talvez você está sofrendo hoje porque você criou para você uma idealização, Sim. ou você está num momento difícil de vida, ou você fez escolhas que talvez não foram na direção do que você imaginava. Porque, Vitão, todo mundo pode imaginar. Sim. Imaginar é legal. O problema é quando você torna isso ideal. Você idealiza, né? Exato. Cara, quando você começou a trabalhar, quando você começou na Avocado, na agência, por exemplo... Eu não tive tempo de idealizar. Exato. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque eu vou dar um relato pessoal do Victor de 16 anos, 17. Pô, idealizou uma coisa, eu vivia nessa fase, eu estava na igreja, né? Era muito assíduo na igreja, fazia as coisas, e eu sempre falei muito bem em público. Então eu explanava um texto bíblico e tal, e as pessoas falavam, não, porque você vai ser um cara que vai falar para multidões, não, porque você vai ser um cara que vai representar e tal, aquela coisa toda. E aí, o que é o moleque de 16, 17 anos?
pensando, pô, você é um cara Sim. fodão, você é um cara importante e tal. E eu comecei a me inserir em alguns contextos que me dava essa possibilidade. Que aí, na idealização, você vai ali, aí tem alguns contextos e fala, pô, fulano ali me chamou para falar para tal pessoa, já falei para umas 120 pessoas aqui e tal. Então você começa a idealizar. E aí, quando, tipo assim, você ficava esperando aquela coisa acontecer e não foi acontecendo. E aí foi dando uma quebra. Já passado depois de um tempo, né, já com os meus 27 anos ali, 28 que eu tô hoje, a Avocado, ela não deu, eu não tive esse tempo porque eu tive que colocar em ação. Então, é meio que, tipo, eu parei de romantizar essa questão do, o meu propósito é ser um empresário. Não, foi tipo, eu preciso fazer uma coisa diferente porque eu tô insatisfeito com o meu trampo, eu já tô fazendo algo aqui, tô ganhando uma grana, e eu pensei, pô, se eu potencializar isso aqui 24 horas do meu dia, eu consigo. Beleza, tomei a decisão e tal. E aí, quando conheci o Fernando e as coisas começaram a acontecer, não tive tempo de falar, eu quero... O Fernando, ele foi mais esse cara do que eu, tipo, temos que ter um letreiro aqui pra Avocado. E eu não tava pensando nessas coisas, eu tava pensando, amanhã tem gravação e tal. Essa parte prática fez o negócio acontecer. Sim. Que é o lance que eu falo que é a diferença entre o processo de criação e idealização. Você entrou em modo de criação. Pelo que você acabou de me descrever, você entrou em modo de criação. Criei Avocado. Eu, quando criei a Bertoldi Nagal, foi mais ou menos assim também. Aí, eu estava na consultoria com meu sócio, a gente estava numa outra consultoria, a gente falou, cara, isso aqui está afundando, vamos sair fora, vamos criar nós. A gente alugou uma sala e falou, cara, beleza, vamos tentar, se não der certo, em 6 meses a gente fecha, cada um segue a tua vida. E ali a gente começou a criar, então vamos comprar uma mesa, você começou a criar. O criar é quando eu realmente tangibilizo, né? Eu comprei uma mesa, fiz um letreiro, daqui a pouco tinha um cliente, daqui a pouco tinha um projeto, a gente começou a criar. Esse ato de criação, ele é mais instrumental do ponto de vista de satisfação do que o ato de idealização. Boa. Porque você está criando. E é nessa criação que a gente se reconhece. Porque é legal. Você fala, cara, eu não pensei no letreiro, mas quando eu olho esse letreiro, eu gosto Não, dele. pra caramba. Você Toda vez entende? que eu vejo aqui, eu chego falo, e falo, nossa... pô, eu ajudei a criar isso aqui, Sim, cara. sim. É a sensação que eu tenho, por exemplo, quando eu entro no meu escritório. Sabe, assim, eu olho para aquilo e falo, puta, cara, há 20 anos atrás eu estava sentado numa sala vazia com esse cara e olha, a gente criou isso aqui, sabe? A gente tem pessoas que nos indicam, pessoas que indicam o nosso trabalho, pessoas que nos valorizam, pessoas que estão conosco há 7, 8 anos em projeto, entendeu? Pessoas que dividem as suas ideias de negócio com a gente, seus receios. Volta naquilo que você falou de constatar uma coisa que você faz bem. Exato. E aí você olha para aquilo e fala, cara, pois é, eu fui capaz de criar alguma coisa. Quando você é capaz de criar alguma coisa, você reconhece talvez o que há de mais, da maior partícula divina que a gente tenha. Sim. Entendeu? Sim. Que é, cara, eu criei algo, eu fiz algo. Né? Por isso que eu falo que às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Tá bom, mas me fala algo que satisfaz a minha vida. Cara, minha família me satisfaz pra caramba. Meu filho, eu criei meu filho. Legal, você entende que quando a pessoa olha e vê o que ela criou... O poder de satisfação é maior. Lógico, ela criou uma família, ela criou um filho, ela criou um cachorro, ela criou uma ONG, ela criou algo. Por isso que as pessoas vão para o trabalho voluntário. Entendeu? Porque ela tem a liberdade de criar. Ali ela cria. Sim. Ali ela pode criar coisas. Então, eu acho que, para mim, o principal elemento característico do trabalho é a criação. Por isso que você vê uma garotada louca para criar jogos. Hoje as pessoas... Por que as pessoas querem criar vídeos para o YouTube? Porque o criar é um ato humano muito satisfatório. Não, é legal. Fazer isso aqui para mim é um ato muito satisfatório. Perfeito. Gerar conteúdo. Tipo, domingo, eu tenho bate muito de domingo em mim. Porque durante a semana eu tô na correria, você fala domingo. Aí eu falo até com o Gabi, assim, eu falo, pô, vou levar as câmeras, tal, que em casa eu vou gravar. Aí eu paro lá para gravar, você termina o dia, você fala, pô, que bacana. Criei algo. Sim, sim. Pô, eu tenho fico imaginando... essa necessidade. No conteúdo eu tenho essa necessidade. Eu fico imaginando um Picasso, um Rembrandt, um Van Gogh. O cara não estava imaginando que alguém ia vender o quadro dele por milhões. Nossa, verdade. Ele simplesmente criou aquilo. Sim. Não foi intuitivo para vou ficar rico, né? Exato. Não é o cara... Porque eu acho que o cara que faz isso idealizando, ele sofre.
Porque vem a frustração muito gigantesca. Exato, né? porque nem tudo às vezes você vai fazer vai ser exato, aquele retorno cara, financeiro. Imagina o cara falar, cara, eu vou pintar lá a Guernica porque vai ser assim. Não vai, cara. Não, São sabe? coisas genuínas, vamos dizer assim. Exato. Né? Eu acho que a criação ela é um elemento da autenticidade. E quando você é autêntico naquele processo, você se descobre, você se reconhece. Entendeu? Pegando esse gancho aí, aí eu vou falar de... Eu tenho alguns amigos que a gente sempre conversa e tal. Eles viram para mim hoje e falam assim, para você é muito fácil hoje porque você tem muitas coisas na mão e você trabalha de forma mais livre. Ok, eu concordo com isso, acho legal, eu lutei para ter isso aqui. Mas a pessoa que fala assim, mas no meu trabalho eu não tenho essa liberdade de criar. Porque algumas pessoas fizeram escolhas profissionais. Mas e como que ela sai disso? Assim, eu até conversava um pouco sobre isso antes da gente começar com o Gabi, sobre a diferença entre trabalho e ocupação. Legal. Eu posso estar numa ocupação, eu posso lá ser um bancário, que eu vou para o banco todos os dias, tenho minhas metas, vendo os meus produtos, faço ali os meus atendimentos e tal. Aquilo é uma ocupação. Tá. Mas ali eu não tenho muito espaço para criar. Né? Posso até nem criar uma liberdade, estratégia, né? exato. Não tenho muito domínio sobre o meu tempo, tem algumas coisas. Beleza. E às vezes também nem faz parte daquilo Exato. que você gosta E e tem tá gente ali para pagar as contas. E tem gente que é muito feliz assim. Sim. Porque a pessoa faz essa ocupação, mas ela chega em casa e tem outro hobby, ela tem outra atividade em que ela cria. Tá. Você acha que a pessoa... Não, eu tô no achismo, tá? No campo bom. do achismo. Vamos no achismo. Você acha que essa galera que tá, tipo assim, frustradona com o trampo, que tem essa desculpa de meu trampo não dá liberdade, você acha que ela tá meio estagnada num geral? Tipo, ela parou de criar até mesmo as coisas divertidas para ela? Sim. Eu acho que ela parou de... Eu acho que ela tá presa a uma idealização, ela ficou na linha... Eu me recordo... Cara, isso é fantástico, de verdade. Eu me recordo numa pessoa que eu atendi há muito tempo atrás, que ela trazia muito a situação de, cara, eu fiz a faculdade errada. Tá legal, beleza. A faculdade que ela tinha feito era turismo. Tá, eu fiz a faculdade errada, beleza, tudo bem. Ela trabalhava em atividades administrativas em outros locais e tal. Nada a ver com... Exato. E todo esse sofrimento, ela atribuía à escolha errada da faculdade que ela fez, que ela se formou. Pô, mas peraí. Tá bom, você já fez a faculdade errada. No seu entendimento, ela é errada. Tá, mas cria outra possibilidade. Mas é como se a pessoa ficasse presa a esse ciclo de, já que eu não posso fazer o que eu quero no meu trabalho, então eu não posso fazer mais nada em lugar nenhum. Caramba. Entendeu? Ela deixa de criar tudo em todos os lugares. E é mais fácil colocar culpa. Exato. No tipo, não deu certo o que eu fiz lá atrás. Exato. E aí eu fico preso nesse ciclo que se repete de um significado cristalizado, né? A gente, eu cristalizei isso, tá, beleza. Legal, eu conheço pessoas que fizeram transições de carreira que muitas pessoas julgariam malucas, né? Gente, por exemplo, que saiu, por exemplo, da indústria farmacêutica e virou chefe de cozinha e está super bem, né? Minha esposa mesmo, ela fez uma transição de carreira. Hoje ela tem uma empresa na área alimentícia, ela é bancária. Caramba. Foi bancária por anos. E não fez faculdade relacionada... Não, ela é economista de formação e deu aula de culinária já. Entendeu? Então, assim, se você pega... Ela fez uma transição de carreira muito desafiadora. Né? E hoje ela está aí criando o negócio. Hoje ela está aí criando o negócio dela, trabalhando nesse processo. Eu acho que tem uma coisa que, para mim, é importante. Quando eu vejo alguém envolvido em criar algo, eu vejo alguém feliz. Eu acho que nos remete à infância, cara. Que é o momento mais feliz da nossa vida. Sim. Porque a criança, ela cria. Ela realiza e tá louca para contar para todo mundo, né? Ela cria. E ela se diverte. Então, eu acho que quando você tem esse processo de criar, ele nos vincula com o que há mais, eu diria, mais visceral no nosso desenvolvimento. Aquela coisa de essência, né? A imaginação em ação.
tá? A imaginação. Porque ela não pensa muito, tipo, não tenho dinheiro, a criança, não Exato. tenho dinheiro para montar isso aqui. É lógico, a gente não pode dizer, tem gente que tem necessidades econômicas e financeiras e Não estamos discutindo isso. Até porque a pessoa pode ter a ocupação dela e criar coisas. Exato. Mas você tem, né? Eu já tive alunos que o cara, ele trabalhava com questões administrativas, mas ele escrevia, ele desenhava, ele escrevia rap, ou seja, ele tinha espaços de criação e isso, inclusive, balanceava a vida dele. Porque eu acho que a questão, Vitão, não é a satisfação ou a insatisfação, é o balanço da coisa. Tá? Quando você consegue balancear esse processo, você encontra uma melhor condição de vida, uma melhor condição... Uma segunda-feira mais feliz. Exato, assim. porque você balanceia o processo. Entendeu? Você conseguiu balancear o processo. Acho que balancear esse movimento da vida, dizer, cara, não, está equilibrado. Né? Eu vejo isso, por exemplo, vou pegar um outro elemento, né? Que é a questão, a gente também estava conversando sobre isso antes de entrar aqui, sobre a aposentadoria. Né? O Gabi me perguntou, mas se um dia você vai se aposentar? Fala, cara, se aposentar for ter liberdade para usar meu tempo para fazer outras coisas, minha resposta é sim, espero que seja breve. Né? Se a resposta for aposentar significa não fazer nada, eu vou dizer nunca. Porque eu quero, talvez um dia, ter a opção de criar abelhas ou... o Bertoldi apicultor. Exato. Ou ficar... roupa branca no apartamento, na varanda da casa dele. Ou, por exemplo, tendo uma situação de falar, cara, eu quero ficar um dia à tarde lendo Nietzsche, entendeu? Né? Ou outras possibilidades. Então, eu acho que essas possibilidades, para mim, significam o sentido da vida. As transições, entendeu? Como é que, assim, vamos lá, pelo que você falou... Como é que a gente pode imaginar um contexto de uma pessoa ela quebrar essa cristalização que ela tem dela? Tipo, isso deu errado, eu não consigo mais desenvolver nada na minha vida. Você acha que ela se expondo a novas possibilidades? Ou não necessariamente? Olha, então, a primeira coisa é a gente sair da condição do para a condição do estar. Ok, vamos lá. Explique. Cara... Você não é empresário, você está empresário. Sim. Você pode não estar no futuro. Pode ser em um determinado momento. Eu espero que eu esteja. Tá, mas você pode querer não estar mais. Sim. E isso não é um problema. Não querer estar mais empresário. Dependendo das condições, realidade. Exato. Pode ser que você queira estar como um agricultor. Então, assim... O que acontece, cara? Quando a gente estuda... Eu tenho estudado um pouco mais esses aspectos de mudança comportamental recentemente. A gente fala que a mudança ela se dá quando a gente começa uma fase de contemplação. Né? Quando eu olho para algo e falo, cara, e se? E se eu criasse abelha? Como seria? Começa aí. O e se? Ele me abre a possibilidade de ir lá e olhar para uma coisa e falar assim, bom, deixa eu entender melhor. E talvez ali eu comece a buscar estímulos, perspectivas, contatos, relações. Então eu vou lá e faço um curso de abelha sem ferrão. Pô, eu conheço pessoas que criam abelha. Inclusive, a gente tem um conteúdo desse, né, Gabi? Já. Tem uma série disso. Se você quiser, inclusive, temos uma série desse conteúdo. Legal, eu gosto de abelha sem ferrão, cara. Eu ia colocar em casa, mas eu moro no 19º, elas não sobrevivem. Acho que não. Já me informei. Não, já me informei. Já? Eu tenho uma apostila sobre abelha sem ferrão. Né? Então, assim... Cara, ele é o cara mais aleatório que... Porra... Cara aleatório pra caramba. Não, eu tenho uma apostila sobre abelha. Onde que você imagina o Bertoldi? Pois é. Eu conheço, tem um amigo que cria abelha sem ferrão. O Fernando, chefe de série também. Sim, tem abelha sim. sem ferrão. Caramba. Então, tem uma comunidade grande já. Cara. Tinha uma outra professora, amiga minha, que tinha abelha em casa. Conheço várias pessoas. Inclusive, sei até onde comprar um enxame. Né? Então, assim... Mas, cara, e se? Entendeu? E aí, é isso que eu tô falando. Eu sei onde comprar um enxame, sei como é que é. Já foi dar uma pesquisada e tal. Mas
Não foi. Certo. Entendeu? Tipo, talvez agora não, mas pode ser que no futuro seja. Mas tá ali guardadinho. O Mas IC tá ali. O IC tá ali. Né? A mesma coisa que eu falo, cara, e se eu começar a trabalhar com produção de vídeo? Nunca mexi com isso. Eu tô pensando aqui no dia que eu falei e se eu sair do trabalho para trabalhar nisso aqui 24 horas e, pô... E se? Exato. Depois entendeu? que alimentou isso, cara, o meu desânimo no trabalho anterior caiu drástica. Tipo assim, o desânimo foi... Na verdade, não caiu. Aumentou pra caramba, porque eu vi uma possibilidade real. Isso. É que possibilidade angustia, tá? Tá. Quando você faz... Por que as pessoas não falam e se? Porque se elas falarem e se, às vezes isso incomoda. Então, contemplar outras possibilidades é angustiante. Porque... Tipo assim, eu gostaria, e se eu fizesse isso, mas... Aí entra o mais... Puta, mas tô eu nessa tenho condição, filho, mas eu tenho conta pra pagar. Mas... Tá, mas aí eu acho que briga, é o seguinte... É uma briga... Legal, mas aí você consegue sair do IC Tá. para o... Tá bom, como é que eu posso fazer isso? Porque à medida que você vai se Você vai começando a expondo... negociar com você mesmo, Exato. né? Você começa a criar um mecanismo. No processo de mudança, a gente chama essa etapa de preparação. Tá. Né? Então, voltando à história da brincadeira da abelha. Pô, tá bom. E se eu criasse a abelha? Tá legal. Fui ver. Depois que eu reuni algumas informações, que eu estava na fase de preparação, tipo, vou comprar um enxame e tal, eu falei, acho que não vai rolar. Por hora não vai dar certo. Legal. Só por conta do local. Do local. Tá. Não é um problema descartado. Ok. Não é uma possibilidade descartada. Né? Não vou viver de abelha, obviamente. Mas talvez seja uma coisa que me desse prazer. Tá. Qual que é o lance ali? Eu falei, bom, tem dados da realidade, e esse é o aspecto. Tem dados da realidade que me limitam. Hoje o lugar onde eu moro me limita. Perfeito. Entendeu? Então eu falei, puta, isso é um limitante para mim. Tá bom. Se eu olho para isso e falo, puta, me frustrei de novo. Queria criar abelha e não consigo. Não, velho, beleza. Agora esse plano não funciona. Ele vai para a gaveta. Tá. Quando Pode tiver ser que numa casa... Pode né? ser que num outro momento eu abra a gaveta Opa. e Dá puxe esse plano. Ou pode ser que eu nunca mais pegue esse plano na mão. Eu tenho um monte de ideias que eu anotei na minha vida, coisas que não saíram do papel. Uhum. E não há nenhum problema nisso. Né? Agora... Tem alguma que te puxa toda vez? Não. Cara, eu tenho uma facilidade de desapegar, cara. Porque assim, eu acho que o lance... Eu acho que você sofre menos se você desapega mais fácil. Sim. Não, isso é óbrio. Isso aí no âmbito geral, né? Exato. No âmbito de relacionamento, então, principalmente. Então, assim, cara... Agora, eu acho que as pessoas aplicam demais a energia numa única coisa, essa ideia do destino. Uhum. Tipo, eu estou Do destinado propósito. a ser empresário, então se eu fracassar como empresário, eu não posso ser mais outra coisa. Entendi. Eu estou destinado a ser um pregador religioso, então se eu não for isso, eu não realizei o meu destino. Cara, eu acho que eu dei uma avançada não uma avançada de nível, mas de consciência. Porque assim, eu sinto dentro de mim, desde a adolescência, conversando com a minha esposa, a resposta dela foi sensacional. Eu falei assim, eu sinto que que eu vou viver coisas grandes. Uhum. Eu sinto isso, tipo... Eu sei que eu tenho possibilidade de viver coisas assim, de estar em lugares que, pouca gente pode estar e tudo mais. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Aí ela falou assim, eu sei. Tipo, eu sei irônico. Tipo, eu sei. E eu penso muito grande. Só que hoje, eu penso da seguinte maneira. Beleza, eu sinto que eu posso chegar em coisas grandiosas. Só que se eu não trabalhar aqui hoje, meu irmão, eu não vou conseguir chegar lá. Então, tipo assim... Eu não fico nessa idealização de, eu vou viver coisas grandiosas. Tá, então, mas aí tá. Você está misturando desejo com idealização. Mas é que eu tenho isso... Você deseja coisas grandiosas. Show! Sim, mas eu tenho isso... Aí entra um pouco daquela coisa meio genuína. Eu sinto isso há muito tempo dentro, assim, de falar, eu vou viver coisas assim... Eu não sei, não sei descrever, mas eu sei que eu estou, entre aspas, não quero usar essa palavra, mas meio que destinado a viver coisas grandes. Só que hoje eu
falo assim, eu não vou viver isso se eu não trabalhar diariamente, lutar constantemente, enfrentar os desafios todos os dias para eu poder viver isso. Então é meio que tipo assim, eu não me iludo com se eu não viver coisas grandiosas lá na frente, porque eu sei que vai ser de responsabilidade minha. Tá, tem um aspecto aí. Tá bem confuso, né? Tá, mas eu acho que uma coisa que eu queria separar um pouquinho é o lance do desejo da idealização no que você falou. Tá, vamos porque, lá assim, então. Pô, eu desejo... O desejar coisas melhores tem um nome técnico, ambição. Perfeito. Certo? E ela é importante. Sim, é isso aí importante eu tenho que as pessoas... bastante. Exato, pô. A ambição é diferente de ganância. Ok. Tá? Só pra galera que tá ouvindo, fala a diferença daí pra gente. A ambição é esse desejo de melhorar. A ganância é a insatisfação contínua daquilo que eu tenho. Boa. Então, se eu Matamos nunca aqui. estou satisfeito com o que eu tenho, eu sou ganancioso. Se nunca é o suficiente pra mim... Nunca é o suficiente, é ganância. Perfeito. Agora, querer uma vida melhor é uma ambição. Ambição saudável, ganância é um elemento, pode ser até patológico. Ok. Na ambição, ela é um elemento importante, mas a ambição é possibilidade, não é obrigação. Perfeito. Tá? Então, assim, quando eu ambiciono ter algo melhor na minha vida, você fala, cara, beleza. Eu ambiciono viver coisas grandes. Legal, eu desejo viver coisas grandes. Legal. Mas o que existe de real? O que eu estou vivendo hoje. Então, eu preciso curtir o que eu estou hoje. Né? Preciso me divertir no que eu estou fazendo hoje. Mas eu não entendi a questão da obrigação. É que algumas pessoas, quando ela transforma o desejo numa obrigação, ela idealizou. Ah, entendi. Tipo, putz, vira uma obsessão. Eu tenho que. Entendi. Não, eu não tenho o quê? Eu não tenho o quê? Eu posso. É diferente quando você chega para mim e fala assim, cara, eu posso viver coisas grandes na minha vida. Eu falo, pô, pode mesmo. Aí tu chega para mim e fala assim, eu tenho. Eu falo, Entendi. Então eu vou mudar minha fala. Eu posso ver coisas grandes. Eu posso ver coisas legais, posso ver coisas grandes, posso ter grandes conquistas? Posso. Mas eu fiz um teste psicológico. Minha esposa está fazendo pós-graduação e passaram um teste, né? Que era ela está fazendo gestão em pessoas, qualidade, enfim, acho que é gestão em pessoas. E aí a professora passou um teste lá e nesse teste tinha algumas características, se eu não me engano, eram as 24 forças do ser humano, uma coisa assim. Não é âncoras de carreira, não? Do Shine? Acho que sim, talvez seja. Pode ser. Enfim, mas lá estava que em primeiro lugar deu que eu sou a espiritualidade muito alta. Tá, não. Tá. Isso, e aí vem a questão, na questão da definição da espiritualidade, a contemplação, que é o que você falou. Contemplação, tipo assim, de eu olhar o que eu tô vivendo hoje e curtir. Tipo assim, falar, pô, foda o que eu tô vivendo hoje, eu consigo curtir esse momento. E aí uma das conversas que eu tava tendo com ela falou assim, eu não sou muito disso, eu não consigo olhar, tipo, pra esse momento e falar, nossa, tipo, obrigado, ou sei lá, tipo, agradecer, ou, sei lá, contemplar. Ela fala que ela tem essa dificuldade. Pelo teste lá, enfim, deu isso, mas eu tenho muito disso, de curtir o que eu tô vivendo. Que nem a gente vai fazer um trampo, a gente fez um trampo esses dias, um show. Eu almejava fazer isso, então eu estava ali... Mas, de certa forma, além do trabalho, também estava curtindo aquele momento. Falava, pô, que legal, cara. Pô, fazendo isso aqui e tal. Depois, no resultado posterior, essa questão da contemplação eu tenho muito forte hoje. E eu curto muito o que eu estou vivendo. E eu acho isso importantíssimo. Só que tem a galera que não consegue ver dessa maneira. E sempre fica preso ou na idealização ou na obrigação. Certo. Você me corrige se eu estiver errado. Sim, e eu acho que tem uma outra coisa aí nesse processo, que é o aprender a ter prazer mesmo. E uma conversa interessante que a gente teve esses dias, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, cara. Cara, é porque o prazer não é algo óbvio, não. As pessoas parece ser quando você fala de prazer, parece que é né? Negócio que é tão natural quanto respirar, e não é. Exatamente. E não é. Prazer, cara, quando você aprende a beber algo, beber um vinho, apreciar um vinho que você está bebendo, aprendendo a ter prazer. Quando você aprende, porque há uma diferença, por exemplo, em aprender a degustar uma comida e comer para saciar a fome. Sim. Entendeu? Então, no dia a dia a gente come para saciar a fome. Exato, você se nutre. Você não vai comer um escargot no almoço de Exato, mas segunda-feira. há uma diferença assim, cara, eu sempre quis comer isso aqui. Ou tinha vontade. E aí você está curtindo aquilo. Uhum. Então, aprender a ter prazer é um lance importante, cara. Aprender a festejar é importante. Aprender a celebrar é importante. Isso A gente consegue aprender isso, cara? Consegue.
Como? Cara, o primeiro aspecto... Como é que você aprende a ter prazer? Primeiro, aprendendo a nomear o que você está sentindo. É isso que eu te falei. Tá. Às vezes, quando você vai trabalhar elementos de inteligência emocional, eu, em alguns cursos que eu já dei, algumas situações que eu já trabalhei, eu sempre falo, cara, a base de um processo de desenvolvimento emocional é aprender a dar nomes para as coisas. Isso que eu te falei. Pô, você é ambicioso ou ganancioso? Tá. São nomes diferentes. E os nomes são importantes. Né? A frustração, você aprende a nomear, tipo, pô, tá frustrado. Eu me recordo de uma pessoa que eu tenho que dizer, ele falou, eu tenho. Eu falei, cara, você tem ou você pode? Tá. Tenho, obrigação, Sim, poder, condição. Uhum. Você precisa ou você quer? Você pega, né? Não é nomear sentimento só, é nomear também comportamento. E nomear, é dar significado àquilo, né? Pô, você pega a música como Comida, do Titãs. Pô, aquilo é uma aula de falar de... Eu uso muito ela nas Recite para nós, então. Não, que é desejo, necessidade e vontade. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. É o universo das possibilidades. Sim. Então você pega aquela... É uma música que eu uso nos cursos de carreira que eu dei, e quando trabalho a temática de desenvolvimento pessoal e profissional, eu uso essa música do Titãs, é uma das que eu uso. E ele fala um pouco desse processo de dizer, cara, desejo, necessidade, vontade. Isso já é uma percepção diferente. Cara, eu desejo uma água com gás. Eu tenho necessidade de beber água. Eu estou com vontade de tomar uma cerveja. Esse entendimento, esse processo de olhar, que, pô, a gente está voltando ao base do conheça-te a ti mesmo, é dizer, cara, o que eu estou sentindo? É um desejo? É uma necessidade ou é uma vontade? E você acha que as pessoas não ligam pra isso no dia a dia? Eu acho que, cara... Ou você acha que, tipo assim, pra elas é meio baboseira? Não, isso, eu acho que não a é nossa cabeça é uma grande coqueteleira maluca, velho. E algumas pessoas colocam álcool ainda, né? Então, é um negócio doido. Aí complicou. Aí complica, porque você vai jogando tudo ali dentro e sacudindo com a realidade. Porque a realidade, ela funciona como um grande barman maluco, né? Ela pega a tua cabeça e sacode. Você nem estava preparado, você falou, não. Exato. E de repente vai acontecendo coisas na sua vida, né? Um grande coquetel, as pessoas de repente viram pais, viram mães, perdem emprego, descobrem doenças, perdem pessoas. São os inevitáveis da vida, né? Exato. E aí, de repente, aquela confusão, aquele milkshake relacional ali, velho, faz com que as pessoas, de alguma forma, se percam. E elas não param para pensar nisso. Elas simplesmente, em algum momento, sentem dor. Que a dor não é aquela coisa que você não tem como evitar. Ela aparece. Ela aparece. Porque quando você falou um negócio hoje que você me perguntou, as pessoas falam da insatisfação. Às vezes, quando a pessoa chega para mim dizendo assim, cara, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu escuto assim, eu estou com dor. Vamos entender isso aí. Que dor é essa? Que você está chamando de insatisfação? Tá. Porque às vezes é dor. Não necessariamente física. Ou pode ser... Não física. Tá. Nada física. Ok. Eu tô com dor. Tá. Você tá com dor por quê? Porque eu tô cansado. Legal. Então a sua insatisfação é cansaço. Eu tô com dor, tô desanimado. Você tá com dor por quê? Então vamos tentar dar um significado. Me explica um pouco esse processo. Me fala um pouco esse processo para eu entender o que você está chamando de insatisfação no trabalho. Entendeu? Porque é muito simplista. Porque se a pessoa já fala, não, eu estou insatisfeito no trabalho porque o meu chefe é um idiota. Tá bom, então pede demissão e arruma outro lugar para trabalhar, caceta. Não é? Pode falar palavrão? Pode, você já falou muito já. Com 40 minutos de podcast, tá tranquilo. Ter feito falar do mundo. Eu já falei também, tá de boa. Vamos lá. E aí, assim, o cara chega e fala assim, eu ganho pouco. Beleza, arrume um lugar que te pague mais. Sim. Tá. Quando a questão... Cara, mas isso não é muito você, tipo, meio que cagar pro problema da pessoa e falar, não, então arruma outro emprego. Não, é porque às vezes não é dor. É meio que uma manha. É uma birra.
É que a gente tá, eu fico preocupado assim, né? Não tipo, tô cagando, pelo contrário. não, eu sei, mas é que hoje tá tudo muito sensível e parece que você não pode meio que... Mas, cara, o cara que tem um problema específico, ele arruma uma solução específica. Então, é o que eu tô te dizendo. O cara que chega para mim e diz, eu tô insatisfeito. E quando ele começa a me dizer que ele tá insatisfeito porque ele ganha mal, eu acho que aquilo para mim a gente ainda tá na superfície da questão. Ele não tá me falando o que tá acontecendo. Porque dinheiro sempre vai ser o de todo mundo, exato. Né? Geralmente é a ponta do iceberg. Cara, o que tá rolando? Porque se o problema é só esse mesmo, e se for só esse mesmo, esse cara teria arrumado outro emprego. Na mesma área, em outra empresa. Sim. Mas, cara, você arruma outro emprego. Entendeu? A questão é quando ele fala, estou insatisfeito com o trabalho, e não tem a ver com grana. Porque eu já trabalhei com pessoas que tinham remunerações altíssimas. E o cara chegava, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Entendeu? Eu estou insatisfeito com o que eu faço. Eu não gosto do que eu faço. Eu não curto o que eu faço. Aí ele está me dizendo de alguma dor. Uhum. E aí talvez o aspecto passe um pouco também para esse entendimento. Cara, aí, o que te dá prazer? Entendeu? Entendi. Porque é muito interessante. Uma coisa curiosa. O cara diz assim, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Eu pergunto para ele, o que te dá prazer? Ele me descreve várias coisas no trabalho. No restante da vida dele, não. Eu falo, cara, ele está insatisfeito, mas o que dá prazer está no trabalho. Tá, o cara tem... E o restante? Entendeu? Tipo, alguma coisa está estranha aí nesse processo. Porque você está me dizendo que o que te dá prazer está no seu trabalho, mas você está insatisfeito com o seu trabalho. Pô, nem tomar uma cerveja com os amigos, o cara fala. Exato. Né? Então, assim... É uma coisa bem pitoresca, né? Eu acho que o ser humano é muito interessante. Acho que essa é uma das coisas que me faz me sentir feliz com a escolha profissional que eu fiz de estudar psicologia. Porque cada vez que eu leio alguma coisa, eu estudo alguma coisa, ou atendo alguém, ou faço um trabalho em alguma empresa, ou dou um treinamento, ou conduzo um projeto, eu vejo o quanto o ser humano é fantástico, cara. Sim. Tem um negócio muito... Ou o quanto ele desperdiça o potencial dele também de melhora. E às vezes tem gente que não quer se perguntar isso, entendeu? Pô, é verdade. Isso também a gente tem que respeitar isso. Claro. Né? Não tem que falar com aquele papo. Mas tem gente que quer se pergunta e tem gente que não quer se perguntar sobre isso. Ou se perguntou e falou assim, acho que eu não estou preparado para essa resposta. Não, e tem gente que não quer. Tem gente que as pessoas é que ficam cobrando. A esposa que cobra que a pessoa seja feliz, sabe? Uhum. E isso... Essa pressão social. Exato. O pai e o cara tá de boa, que ele seja a mulher bem tá de sucedido. boa. Entendeu? E para ele ser bem sucedido, é a vida bem. que ele tá ali de boa. A pessoa tá ali se divertindo naquilo que ela tá fazendo, mas alguém tá cobrando para ela. Eu não hoje, né? Falando de hoje, eu não considero sucesso financeiro como sucesso de vida. Eu acho que dinheiro entra como uma consequência. Eu acho que liberdade financeira é importante para poder decidir. Sim. Isso é uma busca, mas é você limitar todas o seu sucesso, vamos dizer assim. Não. Não, a gente nem conversou sobre sucesso, né? Não, nem falamos sobre isso. Se a gente for falar de sucesso, é diferente de satisfação. Exatamente. Exato. Mas eu queria só entrar num ponto da questão do prazer. Vamos lá, como é que, de forma prática, você falou que a gente pode denominar os sentimentos... Aprender a identificar. Isso, aprender a identificar. E como a ter prazer praticar assim, você sentir o prazer, é você dando nome às coisas somente ou tem mais coisas aí? Eu acho que tem coisas aí que dá para você trabalhar. Primeiro, essa relação de significados que você dá para as coisas, entendeu? Percebendo alguns elementos que são sabotadores de prazer, como a autocrítica. Também é um elemento. A autocrítica é um elemento sabotador de prazer. Assim, vamos lá, vou na academia todo dia. Aí teve um dia que, 40 minutos, fui na academia, mas... mas hoje eu não treinei o que eu poderia. Eu dei uma enganada ali, ou não sei. É meio que você... É uma conquista, querendo ou não, para quem está mudando os hábitos, ir para academia, mas ao mesmo tempo falar assim, mas poderia ter ficado mais 5 minutos. Exato. Ou não só nessa situação. Ou quando... Né, você fala, putz, fui bem, mas podia ter ido melhor. Porque a vaidade é foda, porque a vaidade é a mãe da autocrítica, né? Tá. A vaidade é foda.
Todo mundo tem vaidade? Todo mundo tem vaidade, né? A gente é narcisista, né, velho? Eu gosto muito dessa palavra, só que o significado dela é muito ruim. A gente é narcisista, a gente gosta, cara. A vaidade é foda. No filme No Advogado do Diabo, ele mexe na vaidade, né? Ele fala, né? A vaidade é meu pecado favorito. Né? Você pega o cara no anzol. Porque a vaidade é um negócio foda. Porque o que acontece Todo mundo gosta de ser elogiado, né, Bertão? Lógico. O ego massageado. Lógico. Ser tratado que nem rei. E aí, exato, né? Só tem uma pessoa que não gosta disso, cara. Ele tá rindo já. Lá. Gosto. Pô, fui dar parabéns pra ele hoje pela apresentação que ele fez lá, que o Fernando elogiou pra caramba. Falei, pô, Gabi, para. Ele, por quê? Não quero. Falei, que isso, cara? Eu aceito. Tive que pegar na mão dele e falar parabéns. Mas não gosta. Não gosta de ser massageado. Esse aí é o único que eu conheço. Podemos discutir o caso. Podemos. Vamos, em off a gente dá uma discutida. Acho que é muita exposição. Eu acho que precisa fazer uma junta específica dessa. Então, é um caso muito particularizado. Vamos tratar. Esse merece um podcast só sobre o caso. Nossa, realmente. Uma análise completa sobre Gabriel Braga. Exato. A gente vai lá, coloca. Aí eu acho que é melhor trazer já uns 4 profissionais. Pô, seria bom. Já tá, pelo menos eu conheço 2. Exato. Posso trazer mais Faz um aí. Faz uma junta, né? Mas assim, eu acho que tem um lance, cara, que é, por exemplo, perceber essa questão da autocrítica. Assim. Eu tô num momento pessoal muito nessa linha, né? De autocrítica? Não, de perceber o quanto a minha vaidade é um problema para o meu processo de aprendizagem e o quanto que a minha autocrítica me faz não curtir algumas situações. Tá. Né? Posso contar, a gente conversa um pouco sobre isso. Estou aprendendo a fazer tiro ao prato. Né? E, obviamente, como tudo que você está aprendendo, eu tenho esse hábito, né, de mirar nos melhores. Então eu vou lá e assisto competição olímpica, né? Só os melhores de cada país. Aí eu olho os caras e falo, porra... Né? O cara faz isso nas horas vagas. E eu frequento um clube em que tem uma galera muito boa. Né? Então, assim, eu já tirei com pessoas lá que dos 25 a pessoa acerta 24 ou 25. Né? E aí, quando eu vou lá e falo, puta, fiz 19. Você viu o que eu te falei? Sim. Fiz 19. Falou meio desanimado mesmo, né? Falou, de 19 de 25. Pô, e eu aqui, né? Caramba! Né? A minha esposa fala isso. Fala, velho, eu não consigo nem enxergar o diabo do prato, quanto mais acertar o negócio. 19, cara. Exato. E aí, assim, você fala, pô... mas aí que tá, né? E aí eu fico... Isso foi curioso, porque uma das últimas vezes que eu fui atirar e... Eu estava lá e tem o diretor esportivo do clube que eu frequento. Ele é um cara que me dá muita orientação, me ajuda muito, né? E depois que eu desci e tal, tinha feito 18, algo assim, mais ou menos, se não me engano. E aí ele pegou e falou assim, por que você balançou a cabeça quando você errou? Eu fiz isso 2 vezes. Caraca. E ele viu. Cara, ele tem um olhar, é o olhar do técnico mesmo, né? Ele falou assim, por que você balançou? Isso vai mudar alguma coisa? Eita. Ele falou assim, cada vez que você manda essa mensagem para você só dificulta o seu próximo passo. Aí, né, minha esposa estava do lado, porque ela anota, ela é minha parceira de acompanhamento. Ela faz a conta. Ela falou, nossa, eu nem tinha reparado que você tinha balançado a cabeça. Ela falou assim, não, de fato, eu balancei a cabeça. Nossa. Porque teve 2 situações que eu errei que eu achei que eu não devia ter errado. E aí eu falo, puta, e aí eu paro e penso, vaidade do caralho. Por quê? Como eu estou acostumado a fazer bem algumas outras coisas que eu faço na minha vida, ser reconhecido, e é foda, você lida com o público, as pessoas elogiam sua aula, elogiam seu trabalho, você começa a ficar vaidoso. É mais visível, né? Exato. Aí o que rola? A hora que você está fazendo uma coisa que você está começando... Você já quer ser o melhor. Exato. Eu quero falar, puta, eu preciso ir bem. Caramba. Eu preciso... E aí, essa porra tira o prazer... Isso da tira o prazer da evolução. Ela tira o prazer do negócio. Porque é um passo para você entrar na seguinte lógica. Eu vou largar a mão disso. Não estou indo bem. Caramba, cara. Então, 6 tiros. Exato. 6 pratos, velho. E o prato vai quebrar, ele vai cair. Uma hora ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele tá voando, ele vai quebrar. Conseguiu quebrar? Consegui. Depois que ele passou. Exato, ele quebrou. Não fui eu, mas ele quebrou. Quebrar ele vai.
Entendeu? Nem sempre com a minha ação. Mas ele vai. Agora, o que é foda no processo? Desculpa, eu já falei. Depois vocês editam aí. Não, relaxa. Eu acho que o lance tá nesse processo da autocrítica. Ela é um aspecto. Isso que a gente nem entrou no Call of Duty, hein? É a jossa da... É o negócio da autocrítica. Eu acho que a autocrítica e vaidade, para mim, é um construto importante, assim. Então, tipo, para começar a ter uma sensação de prazer, é meio que você identificar esses sentimentos para você tirar os autossabotadores. Exato. Tirar o que sabota ali, por exemplo, que é a sua autocrítica. Exemplo. Vou puxar para um outro cenário. Tu começa a cozinhar. Tudo bem, você vai lá e assiste o Claude Troagô. O cara tem um restaurante, 3 estrelas. Tu pega. Michelin. A menina vai lá, assiste a Rita Lobo, que mexe com isso há 30 anos, pega a receita e fala: vou cozinhar. Aí não sai perfeito. Isso aqui não é pra mim. Não curte o que tá comendo. Sim. Não curte o seu primeiro. Né? Pô, foi o primeiro que a gente fez. Cara, eu consigo fazer isso. Então. E as pessoas falam assim: você talvez fez. Você não seja uma pessoa vaidosa. Não, sou pra caramba. Eu sou, mas é que eu admiro muito o que eu faço. Aí entra um probleminha de orgulho. Aí tá vendo? É uma coisa legal também. Mesmo que tá ruim, tá bom. Não é mesmo que tá ruim, mas é tipo assim, modéstia à parte, quando eu pego pra fazer alguma coisa, assim, por exemplo, cozinhar. Eu morava sozinho, então assim, eu fazia meus mexidos lá e tal, e eu falava, coisa maravilhosa. Claro, não aquela receita. Não, peraí. Mas eu digo. Não, aí você tá falando. Isso é um. Não, tô fazendo um prato Michelin, pelo amor de Deus. Isso é um prazer da criação. Voltamos na criação aí. Tá? Sim, não, mas às vezes fazia. Eu que criei, que fiz. Mas às vezes eu fazia um prato com a minha família, todo mundo curtia. Aí beleza. Gostava e tal. Tem que ter parâmetro. Sim, mas eu, por exemplo, não sou igual. Minha sogra é muito assim. Minha sogra faz uma comida excelente. Pô, de domingo não tenho o que falar. Só que aí, tipo assim, se você não falar, tá bom, nossa, aí acabou com o domingo dela. Tem que falar. Entendi. Porque senão ela fala, mas tá é ruim e importante, tal. o reconhecimento não, sim, mas eu digo assim, às vezes a gente também dá uma travada porque, putz, não fui reconhecido. Putz, não... Mas a gente não precisa também ficar dependendo da galera. É aquela coisa. E às vezes você não curte o processo. Exatamente. Entendeu? É reconhecer e dar nome pra isso. Sim. Exato. Você fica com... E é isso que eu te falo, que é o aprender a ter prazer. Entendeu? Entendi. Né? E é legal. E tem pessoas que te ensinam coisas legais sobre isso, cara. Sobre isso, porque muito legais. Pra mim é novidade. De verdade. Pra mim aprender a ter prazer é novidade. Cara, Pô, em vários aspectos da nossa vida, cara. Vou puxar... Porque quando a gente fala de prazer... Eu tô te falando assim, quando a gente fala de prazer, a gente pensa em coisas negativas. Pelo menos eu. Como assim? Tipo assim, a galera, né, fala da questão da droga, que é um prazer. É um prazer, querendo ou não. E nem, tipo, a viver os aí vem da igreja, tá? Opa, não. Vem da igreja. Aí, os prazeres, tá dos prazeres. Os prazeres da vida. Então, tipo assim, pra mim, isso sempre foi algo muito pejorativo. Esse é um problema, inclusive. Tá? Sim. Para muitas pessoas. Por isso que eu tô te falando pra você que é uma novidade. Exato. Mas por isso que você pega, se eu não me engano, a última estatística, eu vi 1/3 das mulheres não tem orgasmo. Porque isso é prazer. Sim. Entendeu? Tem que aprender. Exato, cara. A pessoa entende. As pessoas acham que elas vão aprender a ter prazer na cama quando elas fizeram sexo pela primeira vez. Cara, você vai levar uns 10 anos para entender o que é prazer. Nossa, vai demorar para mim então ainda. Não é tão simples. O Gabi, então. Exato. Quem nem começou ainda, por exemplo. Demora, cara. Sabe, assim, você não... Sim, cara. Não, mas é verdade. Exato. Eu tenho uma amiga que é sexóloga, ela fala muito isso, cara. Pô, as pessoas demoram, os casais demoram para aprender a ter prazer juntos. Porque é um processo São de você... diferentes. Você precisa aprender as coisas que gosta, que não gosta. Exato. Não, e ritmos descobrir coisas novas. Exato. Então, assim, as pessoas aprendem. Assim como você aprende na cama, você aprende na mesa, você aprende no trabalho. Peraí, estamos falando de sexo ainda? A ter prazer. Estamos falando de sexo no trabalho. Na mesa, você aprende... Também se aprende. Você aprende a ter prazer em várias situações. Você aprende na cama, você aprende na mesa e no trabalho. Eu fiquei pensando, no trabalho, Gabi? Você já aprendeu a ter prazer no trabalho? Né?
Cara, tu precisa aprender, é isso. Cara, que foda. Cara, é de verdade, muito foda isso. A galera eu não me ligava nisso. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão muito fechada sobre aquilo que elas estão experimentando na vida. E isso, assim, tipo, eu não sou feliz. Acho que as pessoas usam frases muito pesadas com si mesmas. Uhum. Eu sou fracassado, eu fracassei, eu sou infeliz, eu estou insatisfeito com a minha vida. Eu acho que eu acho que um pouco da nossa latinidade aparece nesse drama. Uhum. Tô insatisfeito. Uma novela mexicana. Pô, calma, cara. O que tá rolando? Peraí. Né? Talvez você não saiba. Talvez você tenha tomado cerveja a vida inteira sem nunca ter aprendido a degustar. Eu tô aprendendo agora. Exato. Tem gente que fala assim, cara, eu odeio cerveja artesanal. Mas tá bom, qual que é o teu repertório de cerveja? Eu já tô tomando umas legais. Eu tomava Antártica. Tá. A boa. Como é que é o nome da Antártica? Sabe, esqueci assim, agora. Não, cerveja... O cara fala, eu odeio cerveja artesanal. Cerveja boa é Kaiser. Você tá louco. Local é maravilhoso. Exato. Então, assim... nada contra a Kaiser, pelo contrário. Mas tem até pessoas que gostam. Eu não, mas, né? Pessoas bem longe. Exato. Não leva no churrasco em casa, só isso. Né? Mas, assim, eu não tenho nada contra. Mas, pô, peraí. Qual é o repertório que você tem para olhar para isso? E, cara, uma coisa assim, que você já falou nesse podcast já, mas uma coisa importante para aumentar repertório, para aumentar desenvolvimento, é você se expor a situações diferentes do que você está acostumado. Exato. Às vezes você vai dizer, cara, eu não tenho prazer em cozinhar. Quantas vezes você já cozinhou? Eu fazia miojo na República. Isso não é cozinhar, bicho. Pelo amor de Deus. Cozinhar é cozinhar, né? Exato. Miojo, água. Exato. Ovo, alguns se incrementa com ovo. Exato. Então, assim, quantas vezes você fez alguma coisa de comida e tal? Como é que você sabe que isso não te dá prazer? Cara, modéstia à parte, eu faço muito bem um churrasco. Só que aí, tipo assim, tudo que tem festa... Nós chamamos o Vitão para ficar na churrasqueira. Exato. Essa é a armadilha das coisas que você gosta. Porque quando você gosta, as pessoas convidam você para fazer e elas entendem que se você gosta, tu vai fazer de graça. Isso é um perigo. Eu também virei churrasqueiro de festa várias vezes. É mesmo? Como é que você saiu disso? Eu tô precisando. Eu não vou. Obrigado, mas não vai rolar, não cara. Vai rolar. Não, tem e a alguns galera... convites que eu sei que é armadilha. Não, cilada. Pura cilada. Eu ouço o cara te liga no sábado à tarde, pergunta o que você vai fazer, te convida pro churrasco, eu sei que ele não cozinha. Aí vem aquele pagode, cilada, velho. Toca lá o sininho e fala, peraí, ele não cozinha. Não, e ainda você é obrigado a ouvir assim, churrasqueiro é o que come mais. Nossa, eu fico mordido. Exato. Eu tô comendo, eu tô colocando carne pra você aqui 2 horas direto. Aí a pessoa chega 3 horas da festa que começou. Tô com fome. Aí vai lá você, acende a churrasqueira de novo. Exato. Não, eu já tive situação de as crianças estão com fome. Pô, agora virei... As crianças estavam brincando até agora. As crianças vieram. O que eles vão comer? Além de tudo agora, dentro de churrasqueiro, faço entretenimento infantil. É isso. Me dá uma bexiga. Exato. Vou fazer um cachorro. Ô, Bertô, a gente tá chegando no final, já deu 1 hora de podcast. Uau. Eu queria que você falasse, resumindo esse nosso papo aqui, o que você poderia deixar de ensinamento para o pessoal que vai estar ouvindo até aqui, que eu acho meio difícil, mas alguns são corajosos. Ou eu faço um corte e coloco isso na... Põe 2 de meia hora, né? Divide em 4 de 15. Tá bom. Episódios. Mas eu vou fazer um corte específico desse teu ensinamento que você vai passar agora. Cara, eu acho que a primeira coisa é esse processo da abertura. Eu acho que isso para mim é muito importante. Eu acho que se expor é um elemento muito importante. Entender que, ao invés da certeza, a possibilidade é um negócio muito legal na vida. E acho que outro ponto que eu acho importante, tomar muito cuidado com essas frases taxativas e autocríticas e cruéis que a gente faz com a gente mesmo. Esse é o segundo ponto. Eu acho que essa coisa do eu sou tal coisa. Você pode dizer, cara, eu estou tal coisa, e isso é uma possibilidade. O terceiro elemento é a vaidade. Ela vai te sabotar muitas vezes de sentir prazer naquilo que você está aprendendo. Então, muita atenção com a vaidade, né? Isso quem faz transição de carreira, por exemplo. Quando você sai de uma carreira bem-sucedida e vai para uma nova carreira, você tem a expectativa de que o seu desenvolvimento lá seja tão rápido, seja
né, seja mais rápido ou mais eficiente do que foi na carreira anterior. Então isso é foda. Eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado com a vaidade. Ela é uma armadilha. O mais difícil, importante. eu acho que é a transição de carreira quando a pessoa foi bem sucedida na anterior. Exato, Porque quando não foi, é aquele negócio. Não preciso fazer muito esforço, né, para ser melhor. Exato. E o outro ponto que eu acho importante é esse entendimento de aprender a nomear o que você sente. Tá. Entender se é cansaço, se é desânimo, se é insatisfação, se é confusão, se é indefinição, se é curiosidade, se é frustração. São vários nomes possíveis para as situações que você vive no seu dia a dia. E a partir desse dar nomes, eu acho que tem um processo importante de dar significado. Uhum. Porque Qual não que é só nomear. De dar nomes e significado? O significado é quando eu digo por que você chama isso. Se eu te perguntar assim, Vitor, o que significa? Vitão, Não, Vitor, calma, não. Vitão. Vitor não. Vou te falar, cara. Vitão. O que significa Vitor? Aí, provavelmente, se a gente for lá e procurar naqueles dicionários de nome, Vitor significa tal coisa. Tá. Mas eu posso chegar para tua mãe e dizer assim, por que você colocou Vitor? Isso é o significado. Na verdade, eu vou te dar o significado, porque era para ser Victória e veio menino. Perfeito. Mas assim, por que ela queria chamar uma filha de Vitória? Uhum. Isso tem um sentido para ela. Tá. No caso, um significado próprio de cada um. Um sentido. Tá. Então, por exemplo, quando eu nomeio, eu depois dou um significado. E esse significado me dá sentido. Perfeito. Então, quando eu falo, cara, Vitor tem um significado, mas esse significado tem um sentido mais amplo quando eu converso com a tua mãe. Perfeito. Tua mãe diz, olha, isso significa porque talvez tenha sido uma gestação difícil para mim e nesse momento o nascimento daquela criança era uma vitória e eu imaginei que era uma menina, mas quando vi era um menino e chamei de Vitor, que era uma forma de simbolizar a minha vitória, a minha conquista. Entendeu? Então, aquilo é o significado para ela, o sentido daquilo para ela. Então, quando a pessoa me diz, cara, peraí, me dá um nome, o que você está sentindo? Estou sentindo frustração. O que significa? Me dá o sentido da frustração para você. Não consegui atingir a meta no meu trabalho. Talvez eu não consegui ter o ganho financeiro que eu gostaria. Tá. Eu gostaria de ter um carro importado, talvez eu gostaria de ter uma casa maior, talvez eu gostaria de morar em outro país, talvez... legal. Então agora vocês não estão falando do sentido e não do significado. Você nomeou e me deu o sentido daquilo. Legal. Entendeu? Entendi, agora entendi. Então, dar nomes, Dar nomes, significado. Eu acho que esses são alguns aspectos. E lembrar que, cara, a gente está aqui para aprender. A gente tá aqui e para curtir. Para curtir. E a gente aprende melhor aquilo que a gente está curtindo. Então, a gente está aqui para curtir, a gente está aqui para aprender. Quando eu falo curtir, não é ser irresponsável e se debruçar sobre os prazeres da vida ininterruptamente, né? Nem da mesa, nem da cama, nem do trabalho. A gente está aqui para, de alguma forma, se lapidar, se desenvolver, aprender sobre si, entendeu? Porque você não vai mudar os outros, vai mudar você. Então você está aí para curtir, você está aqui para aprender nesse processo. Eu acho que é isso que é legal. Show. Entendeu? Cara, eu curti muito fazer isso aqui e quero te agradecer Imagina, demais é um pelo prazer. papo. Nem vi que passou uma hora. Cara, passou uma hora. A gente fazer o primeiro podcast Titanic, 4 horas. Cara, dá pra ir tranquilo. Eu acho No também, próximo né? a gente pode terminar o podcast naquela... Não, eu me recuso a fazer isso. Aí a gente põe uma musiquinha, aquela musiquinha de fundo... Entendeu? Não, e a gente abraça o Gabi. Bom, vamos fazer o seguinte. Se você quer que nós façamos um podcast Titanic no final com essa cena, deixa o teu curtir aqui, se inscreve no canal, compartilha e escreve aqui no comentário se você quer mesmo essa cena lamentável que agora faz parte da minha mente. Obrigado por você ter assistido até aqui, Alex. Obrigado mais uma vez. Então, prazer estar aqui com você. E até a próxima. Valeu.